Dizem que é uma pessoa maravilhosa, ajuda meio mundo e tal, e, pô, ótimo, sensacional. O Gabigol, dadas as devidas proporções de diferença de época, né? É claro que o Renato é um cara muito mais carismático, mas o Gabigol é um cara que é protagonista, né? Assim como o Renato era nos anos 80, por onde ele passava, ele era o grande protagonista do time, dentro e fora de campo. O Gabigol tem alguns traços disso aí, né? Pelo menos no Flamengo e no Santos. Só que ele não tem aquele carisma que o Renato tinha. Mas é um cara que eu gostaria sim de ver ele no Grêmio, porque eu tenho certeza que ele daria resultado aqui. Mas o carisma, Vitor, eu acho que tem a ver, eu concordo contigo, mas eu acho que tem a ver com a nossa visão gremista da coisa. Se o Renato jogasse no Inter, por exemplo, a gente não ia falar em carisma, nós ia falar que ele é arrogante, que ele é prepotente, que ele é uma mala. Como ele jogou no Grêmio, foi campeão do mundo pelo Grêmio, acho que nós temos essa imagem do carisma. Talvez o flamenguista ache o Gabigol carismático, né? E a gente que sempre, né? Porra, o Gabigol adora fazer gol no Grêmio, né? Que porra isso. Mas talvez a gente pense, porra, que cara chato, que cara mala. Mas, cara, é a mala que eu quero ter no meu time. A mala que decide a final, eu quero ter no meu time sempre. Sim, com certeza. Deixa eu passar algumas mensagens aqui que a gente recebeu. Leonardo Oliveira, abraço ao Vitor e ao Cristiano. Poço Fundo, Minas Gerais. Na outra Pô, live, Leonardo. na outra live a gente teve mensagens da Bahia, agora a gente está tendo mensagens de Minas Gerais. O Leonardo segue aqui, ó. Mesmo sendo fã do Renato, eu torço para num futuro próximo o Grêmio trazer um treinador estrangeiro ou um brasileiro mesmo, com novas ideias e formas de enxergar o jogo diferentes. Então, eu já vou estender a pergunta para ti, Cristiano. Na verdade, ele não fez pergunta, mas eu vou fazer. Qual nome tu acha interessante para daqui a 1, 2 anos assumir o Grêmio como treinador, se por um acaso o Renato assumir a seleção brasileira ou sair por algum outro motivo? Cara, eu acho que a lista dos melhores técnicos brasileiros, ela tem que ter um asterisco ali, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Eu acho que o melhor técnico brasileiro disparado é o Tite. E eu não sou desses que acha que o Tite foi maravilhoso na seleção brasileira. Não foi. Eu vi esses dias uma entrevista que o Dunga deu no assado para o Duda Garbi, e que o Dunga é meio rancoroso, o Dunga a gente tem que dar uma, né, sabe? Dizem que é uma pessoa maravilhosa, ajuda meio mundo e tal, e pô, ótimo, sensacional. Mas ele tem um rancor, assim, sabe? Enfim, rancor à parte, analisando só o conteúdo, ele tem razão, cara. Ele tomou porrada, tomou cacete, os caras desceram a lenha e o Tite chegou no mesmo lugar que o Dunga. Tendo assim a aprovação, os caras adoravam, não, porque o Tite é lindo, é maravilhoso. E eu sempre falei, e isso eu posso dizer assim com convicção, eu sempre falei que a seleção brasileira do Tite não era confiável. Tirando um momento lá no comecinho, quando ele chega na seleção antes da Copa de 18, e ali ele me empolgou. Ali eu disse, cara, eu nunca fui um cara de ver seleção brasileira, tô curtindo ver a seleção com o Tite. Mas tem um jogo que é divisor de águas, para quem gosta de tática, então mais ainda. O Tite entra e o Brasil começa a ganhar de todo mundo nas eliminatórias, classifica. E tem um amistoso antes da Copa de 18 contra a Inglaterra, e a Inglaterra se defende com uma linha de 5, e o Brasil fica no 0-0 aquele jogo. E aquele jogo o Tite se encanta com a linha de 5 e fica assim estupefato com aquilo e vai conversar com o Guardiola na Inglaterra para ver como é que se fura uma linha de 5. Ele foi encantado com aquilo e a partir dali ele começou a colocar na seleção brasileira de uma forma assim mais extremista a ideia do jogo de posição, do ataque posicional e cara, aí a seleção ficou muito chato de ver jogar. Mas goleava todo mundo, e isso eu sempre disse, todo o período de preparação para a Copa de 22. Os números são maravilhosos. Agora, experimenta tirar os times da América do Sul. Como é que foi o Brasil contra os europeus, por exemplo? Cara, o Brasil contra os europeus, o Brasil tem um empate com a Suíça em 2018, o Brasil para e bigornas contra a Sérvia em 22, o Brasil
pela primeira vez, perde para uma seleção africana em 22, perde para Camarões, gol da Boubacar, inclusive. O Brasil, em 18, para uma bigorna para ganhar da Costa Rica, fraca Costa Rica, aliás, Douglas Costa foi o cara que mudou aquele jogo para a seleção brasileira. Então, o Brasil, se tu juntar, Vitor, as duas Copas do Mundo com o Tite, 18 e 22, nas duas o Brasil morre nas quartas, tá? Ou seja, são 5 jogos em cada, 10 jogos total. Desses 10 jogos, tu não vai achar 2 boas atuações do Brasil em Copas do Mundo. Então, eu acho que o trabalho do Tite na seleção, eu vi muitos se encantaram, e eu acho que são pessoas que, o Lugano fala que o Tite é encantador de serpentes. Eu acho que são pessoas que se encantaram com o discurso do Tite. O tatiquez para cá, o equilibridade para lá, se encantaram assim com aquela coisa do Tite e esqueceram de analisar que, cara, é só ver a seleção hoje, não ficou legado nenhum, mas enfim, estou falando do Tite para dizer que, para mim, apesar disso tudo, ele é o melhor técnico brasileiro. Depois tem um abismo, e depois desse abismo tem alguns caras que se equivalem, mesmo com estilo diferente. Eu acho que o Renato está nesse escalão, o Diniz está, é o atual campeão da Libertadores, tem que estar. O Dorival Júnior, tá? Eu gosto muito do Dorival Júnior. E se eu não estou esquecendo ninguém, eu acho que eu fico nesses 3. Mas, e esse mas é importante, se eu colocar esses técnicos na comparação com outros técnicos mundo afora, e para falar de seleção, por exemplo, eu tenho que comparar com os europeus ou com outros sul-americanos, eu acho que nós estamos numa prateleira muito baixa. O Tite, que é o melhor técnico brasileiro, ele ficou sentado, esperando uma proposta de qualquer clube europeu, e os caras, com perdão da expressão, cagaram para ele. Não teve uma proposta para o Tite. Por quê? Ah, mas ele é o melhor técnico brasileiro. Técnico brasileiro na Europa hoje não tem moral. O Tite pode ser o melhor técnico brasileiro, mas ele está numa 3ª ou 4ª prateleira de treinadores mundo afora. Se eu botar numa 1ª prateleira Simeone, Klopp, Ancelotti, numa 2ª prateleira caras como Roberto Martínez, como o Inzaghi, que talvez esteja numa 1ª, acho que o Alegre numa 1ª também, enfim, e eu for elencando o Unai Emery, tu vai que é para uma 3ª e eu acho que o Tite vai aparecer numa 4ª, e os brasileiros ainda mais para baixo. Então a nossa média eu acho que é muito fraca. Dito isso, eu acho que sim, é interessante a ideia de tentar apostar numa nova cultura, numa ideia diferente e buscar um técnico estrangeiro. O grande problema é que aqui no Brasil, como tudo é extremo, na política, na economia e no futebol, em algum momento os caras concluíram que qualquer técnico estrangeiro é melhor do que qualquer técnico brasileiro. E aí foi uma cagada, né? E aí numa dessas, o Ricardo Sapinto veio treinar o Vasco, o que veio para o Santos, o Jesualdo Ferreira, que foi um baita técnico, mas agora com quase 80 anos, velho, mal caminhava direito, sabe? Não tinha nenhuma condição de comandar o Santos. E os caras concluíram que, sabe, e aí é um erro. Um nome, Vitor, que eu gostaria que tivesse mais uma chance no futebol brasileiro é o Crespo. Eu acho que o Crespo começou muito bem no São Paulo. Acho que ele foi uma vítima ali da própria direção do São Paulo. O São Paulo tinha um jejum de títulos muito grande. O São Paulo não ganhava o Paulistão há mais de 10 anos. E o Crespo disse, não ganhamos há mais de 10 anos, então vou colocar o foco, nós vamos ganhar. Ele apostou todas as fichas, foi campeão paulista no São Paulo. Só que aí é futebol brasileiro, né, parceiro? Tem estadual, e depois tem o brasileiro, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, isso e aquilo. E aí os jogadores, quando o brasileiro começou a engrenar, morreram fisicamente. Por quê? Porque ele jogou todo o gás no começo, no estadual. É claro que foi um erro, mas não podia encostar alguém e dizer para ele, cara, estamos num jejum, mas vamos segurar aqui, a gente te respalda ali. Acho que faltou respaldo para o Crespo. Então, ciente disso, e agora ele certamente está, eu queria ver o Crespo no futebol brasileiro. É um cara que foi campeão de Sul-Americana com Defensa e Justiça, né? Isso não é pouco. Eu gostaria de ver Fernando Gago no futebol brasileiro. O Gago fez um trabalho muito legal no Vélez, rodou, fez um trabalho muito legal no Racing também. Falhou em momentos decisivos, mas eu acho que tudo isso é experiência, cancha. Então, só para citar 2 argentinos, 2 ex-jogadores, né? O Crespo, histórico centroavante,
e o Gago, que foi um grande volante. Certo, Cristiano, deixa eu passar os comentários aqui para não acumular muito, né? O Luciano ainda falando lá sobre a questão do Renato e o Grêmio, né? Tá certo, ninguém é maior que o clube, e quanto ao Gabigol, não iria contribuir muito, então estamos todos de acordo. Tô assistindo vocês e tomando uma gelada, só uma, pois amanhã tem jornada.